Então, o Flamengo aí avançando para assinar com o Danilo, né? O Flamengo encaminha acerto com o Danilo, tá? Vê o futuro do jogador no clube após a aposentadoria. Então, segundo o jornalista Bruno Lemos, o Flamengo já iniciou negociações para renovar o contrato de Danilo e há uma expectativa para que se concretize um acordo. O clube vê o jogador como peça importante e discute a extensão por mais uma temporada, além de considerar sua permanência em outra função após a aposentadoria, tá? Então, o Flamengo já encaminhou, já avançou pela renovação do Danilo, já está pronto para assinar um novo acordo com o Danilo, zagueiro, né? Então, além do Danilo, atacante, meia, né, volante, né, volante, na verdade, né? Além do Danilo, volante, seleção brasileira, o Flamengo também quer assinar e já está bem encaminhado com o Danilo por mais uma temporada, o jogador aí que fez o gol da final da Libertadores e que é flamenguista fanático, tá? Então o clube vê o jogador como peça importante e discute a extensão por mais uma temporada, tudo muito bem encaminhado para continuar no Flamengo. O Danilo, zagueiro, tá? Tem o zagueiro e tem o jogador que interessa ao Flamengo, que pertence ao Botafogo. Cara, então, eu tô acompanhando aqui vocês sabem que eu sou muito amigo palmeirense, mas eu sou muito amigo dele, né? O Opina Porco, né? E ele estava falando justamente sobre essa questão do Flamengo ou Palmeiras contratarem. Vamos escutar ele aqui? Vamos lá, olha só. A rivalidade ela não é só dentro de campo. Peraí, só para falar um negócio para você, Opina Porco, o Neto, não tem rivalidade Flamengo e Palmeiras. A rivalidade se tornou uma rivalidade momentânea por causa que são os dois que estão ganhando mais títulos, mas nunca teve essa rivalidade Flamengo e Palmeiras, nem Flamengo e Galo, né? A rivalidade sempre foi Flamengo e Corinthians pelo tamanho da torcida, sempre foi Flamengo Vasco, Flamengo fora do Rio, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, né? Só que aí os times foram Vasco, Botafogo foram piorando, né? Cara, seria sinal de venda do Everton Araújo ou Pulgar a vinda do Danilo? Não necessariamente, não necessariamente. Mas vamos lá, vamos escutar ele aqui, eu vou reagir com vocês. E ela provavelmente vai tomar também conta do bastidor do mercado do futebol na próxima janela de transferências. Isso porque, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Flamengo abriu conversas para a tentativa da... Só para te corrigir, o Vene trouxe ontem, a gente trouxe já semana passada que o Danilo, ou antes até, que o Flamengo estava interessado no Danilo, tá? O Flamengo já tinha feito sondagem, a gente já estava trazendo isso, tá certo? Contratação do Danilo, jogador do Botafogo. Isso porque o Flamengo conta ali com a aproximação, com um bom relacionamento do Giuliano Bertolucci, que é o empresário do atleta. Então eles estão ali confiantes em uma aproximação de negociação. De acordo com algumas mídias palestrinas, o Palmeiras está disposto a colocar a proposta nos mesmos valores que seus concorrentes. Portanto, se o Flamengo fizer uma proposta de 25 milhões de euros, o Palmeiras pretende chegar a 25 milhões de euros. O Palmeiras não vai entrar em leilão pelo jogador, mas sim pode igualar propostas para que então o jogador decida qual o caminho dele. Eu acredito que pela identificação que o Danilo tem com o Palmeiras, é mais fácil o Danilo vir para o Palmeiras em uma não é isso. movimentação e transferência no mercado interno não é só do isso. futebol brasileiro. A rivalidade não é só isso, ô Neto. E tem uma outra coisa aqui importante da gente falar. Eu vi aqui postagem de torcedores do Palmeiras, e aí o que eu percebo, tá, é que eles estão apelando, né, os torcedores do Palmeiras estão apelando, colocando aqui, ó, carta aberta, ó, avante palestra, carta aberta ao Danilo, não vá ao Flamengo. Nem se você fosse para o Corinthians ia machucar tanto a torcida. Porra, que recibão, hein? Que recibão. Nem se você fosse para o Corinthians ia machucar tanto a torcida. Avante palestra. Você é cria da academia. Aqui se formou como um homem jogador. Aqui você ganhou 2 Libertadores e apareceu para o futebol. Se você for para o Flamengo, sua idolatria vai para o lixo. Tá? Então, os torcedores do Palmeiras pressionando, tentando apelar para que o Danilo não jogue no Flamengo. Tá? Eu tenho apuração para trazer aqui para vocês. Inclusive, eu fui o primeiro perfil a falar que o Danilo interessava ao Flamengo.
Cara, então, estou ao vivo aqui, avisando aqui. Então, vamos lá. Olha só, o Bruno Lemos, que trabalha com Mauro Santana, concordando com o que me falaram aqui no começo da live no chat, que para a vinda do Danilo pode ser porque alguém está saindo. Então ele está falando aqui, venda do Everton Araújo, que está muito valorizado, vai possibilitar o Flamengo contratar um volante de alto nível, ou seja, ou Danilo ou outro jogador. Valores entre 15 e 20 milhões o Everton Araújo, de euros, tá? E aí o Flamengo pode contratar o Danilo. Então o Flamengo pode estar, segundo o Bruno Lemos, trocando o Everton Araújo pelo Danilo. Cara, eu acho que o Everton Araújo vai voar, vai ser um dos maiores jogadores do meio-campo do mundo, tem tudo para crescer ainda mais, mas hoje o Danilo seria mais realidade do que ele, embora eu acho que ele ainda possa superar, né? E é outra posição ali, não é exatamente a mesma posição, tá? Meio-campo, mas não é a mesma posição, tá? Vou estar no Brasil, cara. Estou aqui em Buenos Aires. Estou em Buenos Aires para o jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Vamos lá. Aí a gente tem aqui algumas situações importantes para a gente falar, trazer sobre essa situação do Flamengo com o Danilo, o interesse do Flamengo na contratação do Danilo, tá? A gente mais cedo, então, já trouxe que procede. Aí a informação que a gente apurou, tá? A gente trouxe uma apuração exclusiva mais cedo para vocês. Olha só. De fato, o Flamengo abriu tratativas para tentar a contratação do Danilo. No entanto, as conversas entre as partes ainda não avançaram, tá? O Flamengo conta com a boa relação com o Juliano Bertolucci, como a gente falou, o próprio Opina Porco falou também. Danilo é, de fato, um grande alvo do Flamengo no momento. Ainda assim, o clube enfrenta a concorrência de Palmeiras e Furran na disputa pelo jogador. O Fabiano Bandeira, na Placar, ainda agora, trouxe que o Botafogo não deve aceitar negociar o Danilo com o futebol brasileiro. Então, nem Flamengo e nem Botafogo. Nem Flamengo e nem Botafogo. O Danilo iria para o exterior. No exterior é o Fulham que está interessado. Vai pagar quanto? 15, 20 milhões de euros? Isso o Flamengo supera. A questão é, o que eu escutei, tá, de uma fonte, teve o que o Bandeira falou na Placar, que eles não vendem para o Brasil, não querem vender para o Brasil, e eu não acredito nisso. Né? Não acredito nisso porque eles acabaram de negociar, estão negociando aí o Alexander Barbosa com o Palmeiras, eles só não querem negociar jogador com o Flamengo, com o Palmeiras eles negociam, então eu acho que o Palmeiras leva uma vantagem. No meu entendimento, o Palmeiras, com relação ao Danilo, leva muita vantagem, por causa da rivalidade carioca entre Flamengo e Botafogo. Então, como o Botafogo ainda participa do negócio, a negociação do Danilo é muito difícil por parte do Flamengo. É muito difícil o Flamengo conseguir contratar o Danilo, tá? Então, estou sendo sincero com vocês. Agora, o dinheiro o Flamengo tem. O Flamengo tem totais condições. A outra informação é que o Danilo tem um sonho de voltar para a Europa, tem um sonho de ir para a Premier League novamente. Não foi aproveitado demais, então poderia realizar esse sonho de voltar para a Europa. Tá? Então, os palmeirenses desesperados não querem que ele aceite pela história que ele já teve no clube, não querem que ele aceite ir para o Flamengo, aceita até ir para o Corinthians, mas não para o Flamengo. E o Danilo aí, então, enchendo os olhos de alguns clubes, mas a decisão provável deve ser Europa. Mas, eu volto a dizer, se tiver que escolher entre Flamengo e Palmeiras com um valor igual, eu acho que ele escolhe o Palmeiras pela história que ele tem no clube e também o fato que cara, a torcida do Palmeiras e tal, para não se queimar com torcida. Então, eu acho, sinceramente, se o Flamengo colocar mais dinheiro, e o Palmeiras, o Opina Pouco falou que o Palmeiras não entra em leilão, se o Flamengo colocar mais dinheiro, ele leva o Danilo, que seria uma baita contratação, tá certo? Mas trazendo para vocês que o Flamengo ainda não fez proposta oficial, tá? E a proposta do Flamengo deve ser maior que a dos outros clubes, até mesmo que a do Fulham, da Premier League.